coordenador do programa de pós-graduação em ciência política aqui da UF, e em nome do nosso PPCP, que está aqui do meu lado, o professor Branco, que é o chefe do Departamento de Ciência Política, temos a honra e a satisfação de receber para a nossa aula inaugural deste semestre letivo o publicitário João Santana, que é uma das figuras mais notáveis nessa área nacional e internacionalmente, né? Conhecido como marqueteiro, né? Um marqueteiro vitorioso, inúmeras campanhas no Brasil e fora do Brasil, e vai nos brindar com uma faceta também dele, que é a de pensador, além de grande estrategista e publicitário, é também um pensador, e vai nos brindar com uma palestra sobre o tema comunicação política no embate das novas tecnologias com as instituições. É um tema de fronteira na preocupação e na reflexão da ciência política contemporânea e de todos aqueles que se preocupam com a política e com o regime democrático, com os rumos, né, que a política contemporânea vem tomando, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, é uma satisfação muito grande receber o João aqui na nossa querida UF. E vou passar a palavra para o professor Branco também, para que ele faça uma saudação ao João. Boa noite a todos os presentes. Boa noite ao grande João Santana, em nome do departamento. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Parabenizo também o professor Sávio pela grande iniciativa de trazer pessoas tão importantes para aquilo que a gente dedica a nossa vida. Nós aqui, a maioria da plateia, que somos todos cientistas políticos, cientistas sociais, e não é todo dia que a gente pode estar muito perto daquilo do nosso objeto, né? Os sacerdotes podem muito, mas não são nada sem os milagres e as feitiçarias dos grandes magos, e as feitiçarias dos grandes magos. Nós, pobres sacerdotes, né, ficamos muito felizes com um grande mago da política brasileira, um dos grandes, um momento talvez o maior, da política brasileira, que ilumine e inspire a todos nós no nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, pela gentileza de estar aqui com a gente. Primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Generosidade dos dois, exagero de retórica. Eu vou primeiro começar, para vocês saibam um pouco quem sou eu, vou contar uma história que aconteceu comigo aqui na UF. E nenhum de vocês era nascido. Isso lá para 1974, que é uma das cenas que eu mais me orgulho de ter produzido. Ele produziu espanto a mim mesmo. Nessa época, eu tinha uma banda de pop, de música, que chegou a ter um relativo sucesso. Isso é 73, 72, esse mais de incidente. Esse fato aconteceu aqui em 74, imagino, porque é o seguinte, a gente fazia show no circuito universitário e eu comecei a provocar debates, e isso começou a chamar a atenção de diretórios e aqui na UF me convidaram. Me convidaram numa noite, onde na mesa tinha assim, para começar, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Macalé, que estava silente nessa noite, surpreendentemente, e outros que eu não me lembro, que é a memória de muito tempo. E é uma época que eu era extremamente instigante, provocador, sabe? Criava problemas de toda a natureza. Tinha cabelo 10 vezes maior do que eu tenho hoje. E eu começava a questionar de uma forma absurda a estética musical brasileira, inclusive o samba. E coisa aí provocava sem parar, dentro de uma suposta ideia de vanguarda, de formação musical clássica, erudita, mas de vanguarda. E eu provoquei tanto, que aí, o que é que me orgulha? Que eu saí da mesa e ficava falando aí na frente, lá bastante eu vi uma voz assim, que vinha das alturas, que era a voz de Paulinho da Viola, dizendo, não é mesmo assim. Eu virei, sabe, você já viu Paulinho da Viola, aquele príncipe zen, em pé, em cima da mesa, a partir de uma provocação que eu fiz. Quando eu virei e vi aquilo, puta que pariu, recolhi-me a minha insignificância, mas me marcou, me deu o orgulho mesclado com aquela sensação do meu tamanho, que é tão pequenininho perante aquele monstro que se levantou.
e aquela delicadeza e partiu com agressividade. Aí quando eles não chamou de filha da puta, mas imagine essa cena e não tem imagem disso. Não tem imagem. Não, vinha. Mas quando o Gabriel em pé em cima de uma mesa como essa, era maior auditório, etc. Então, hoje eu venho aqui com um assunto não tão provocador, mas é extremamente limite. Tanto que tem um nome, eu falei para o professor, para meu amigo sábio, que parece um filme de Freddy Krueger. Primeiro um nome anticomunicação que tem 6, 8, 10 palavras. Mas é para resumir um pouco essa complexidade. Vamos conversar de um beabá. Que o mundo vive uma crise gigantesca. A gente percebe isso em todos os setores. E é provocado por várias causas. Se vocês chamam aqui um teórico de teoria social, ele vai explicar essa crise pela ótica da teoria social. Que essa crise atinge o modelo político, o modelo econômico, o modelo social, o modelo comportamental e agora atinge a própria arquitetura, a estrutura bélica, as guerras agora provocadas, transformadas pela IA, etc. Mas se vocês chamam um técnico, um estudioso, chame como queira comunicação, ele tem a obrigação de apontar uma coisa fulcrum que me parece que não é que está despercebido, mas não está se dando a grande importância. Esse paradoxo civilizatório, ele acontece por muito, na minha opinião minha, não, é de percepção, eu percebo isso na pele, porque as tecnologias crescem exponencialmente e as instituições são lentas. Mas elas são lentas na natureza, não vamos falar sobre isso. Mas veja esse quadro que provoca arrepio. A gente tem de um lado a IA, temos a biotecnologia, a computação quântica, redes sociais interagindo, transformando mentes, corações, etc. Do outro lado, que porra, velho? Parlamentos, partidos, tribunais, constituições, sistema de governo criado no século XVIII, XIX, convivendo com esse mundo. Tem uma simetria aí terrível. E o pior de tudo é que esse mundo é tão encastelado na sua torre de marfim que é um orgulho quando se fala que a Constituição americana tem X séculos sem ser transformada. Porra, isso devia ser motivo de vergonha. Porque encapsular a sociedade dentro de uma moldura institucional. Mas aqui, quando você vê isso, quando eu vejo isso, eu vejo primeiro, mexe medo. Então, há uma pergunta que você, se a gente está assistindo a dor e parto de novo ciclo histórico ou de uma nova humanidade? Nova humanidade me parece que está surgindo a partir daqui. Se você junta a biotecnologia, a revolução genética que ela está fazendo, se você junta a física quântica, e não precisa, baixa aí nas redes sociais, toda a IA, que eu queria falar um pouco no final. O Sábio pediu para ser breve, eu serei, até porque ele conhece um pouco da retórica barroca baiana que da minha comédia. Mas eu quero falar um pouco de experiência minha com IA, inicial. Bem, aí eu queria trazer uma pergunta para a gente, para os senhores, cientistas políticos, que são muito mais sábios e muito mais tranquilos de examinar certos ambientes. Qual é o nosso papel? Como é que a gente fica dentro desse conflito? Agora, nós, técnicos da comunicação, sentimos isso de uma forma muito mais aguda. Por quê? Se o conflito hoje é entre tecnologia e instituição, entre política, vamos resumir, nós, a comunicação política, desde os primórdios, é quem faz o casamento, da tecnologia com a política. Uma transformando a outra. Isso é... Vamos pegar uma coisa. Hoje, estava falando no Neolítico da Revolução Francesa, que pensa que a Revolução Francesa constituiu, quando foi... Desde o Paleolítico a comunicação política existe. Eu tenho um livro inacabado, que eu não sei quando vai acabar, que o título é uma piada verdadeira, que é a profissão mais antiga do mundo. Eu não falo que a profissão mais antiga do mundo é das nossas respeitadas operárias, trabalhadoras do sexo, não, é da comunicação política. Por quê? Vamos dar um pulo sair do Paleolítico 38 mil anos adiante.
Onde a comunicação política está forte com tecnologia? No Egito, antigo. Só que ali a tecnologia mais importante era a monumentalidade, era a arquitetura e a escultura. Vamos pular um pouco mais adiante, para na hora da transição do tempo do medievo para o Estado moderno, a tipografia, quando Gutenberg faz os tipos móveis e tem o grande parceiro dele algum tempo adiante, que é Martinho Lutero, eles revolucionam totalmente. Vamos pular um pouco para a Revolução Industrial. Novamente a tecnologia e a comunicação atuando. Vamos para a Revolução Francesa, que é a Revolução de Folhetim. Proporcionalmente tem piadas verdadeiras de que se tinha mais panfletos, mais folhetins do que blogs hoje, dentro da proporção. E vai até a democracia em massa. Em suma, a tecnologia sempre conviveu com a política, mas através da comunicação política. E outra coisa, isso que a gente assinala, no início assinalava como o grande conflito assimétrico, esse atraso institucional não é exceção, é quase uma lei histórica, os professores sabem disso. Está dizendo que o problema é esse problema sempre existiu. Porque sempre houve um descompasso entre a velocidade das inovações técnicas e a capacidade da instituição de absorver, de controlar e dar sentido social a isso. Agora acontece o seguinte, o paradoxo civilizatório, que eu assinalei no início, também nunca tinha sido tão dramático e desconcertante como agora. Porque de uma simetria de velocidade tem vários fatores que tornam. Por quê? Qual é o núcleo acelerador, o complicador desse paradoxo civilizatório? Eu assinalaria dois. Essa assimetria de velocidade, que eu falei no início. Depois eu vou falar um exemplo prático, que é IA, que é capaz de fazer na nossa área de velocidade, como também que é esse item 2, o fulcro tecnológico hoje na comunicação e na expressão, na informação. Quando na Revolução Industrial é o vapor mudando teares, etc., quando você vai para a linha formista, é uma coisa. Não trabalhava com a cabeça e com a expressão, o valor e o vetor, é como agora que é a comunicação. Então, é esse um dado acelerador, importantíssimo e diferencial para acelerar esse conflito. Voltando, só para dizer que eu não sou doido, e nem estou falando bobagem, tanto, as instituições sempre dependem de estabilidade, porque diz isso com grande propriedade, é o mestre de tudo. Essa mesa aqui só tem mangabeirista. Eu acho que eu fui convidado, não por porra nenhuma, não sei porque eu sou mangabeirista, é maçonaria. É panelinha. Então, a instituição depende de estabilidade. Mangabeira é um crítico permanente disso. Tanto que o seu conceito vocês ouvem o professor falarem muito aqui de democracia intensa, de alta energia, é, de fato, transformador das instituições. E a tecnologia, por sua vez, é para trabalho e estabilidade contínua. Agora, o que é que isso provoca? Agora vamos entrar na verdade, na hora da verdade. Sempre que esse conflito é tão forte como agora, provoca desorganização social, conflito distributivo e crise da legitimidade. É que a gente tem visto fortemente. A desorganização social, não precisa explicar, até para não. A gente tem muita coisa para a gente falar, senão o professor aqui vai começar a tocar a campainha. Agora, esse fenômeno, para ser entendido, é um ciclo em 3 etapas. Tem a inovação, que aumenta a possibilidade de produção e da comunicação. E hoje, com a IA, é terrível a capacidade, da velocidade e as possibilidades de produção. Eu vou falar um pouco logo daqui a alguns minutos. A desorganização, as regras antigas não funcionam mais. Se você entra de uma forma acelerada nisso, as instituições como é que estão respondendo? De uma forma lenta e incapaz. Várias crises, a gente vê, por exemplo, o Congresso. O Congresso brasileiro, americano, as cortes superiores supremas americanas. A questão não é só moral, a gente sempre faz uma crítica pela política moral. Não está vendo como uma crítica também de resposta que não é só tecnológica, mas de resposta de velocidade e não é imediatismo, é de estímulos iguais, de respostas apropriadas para fenômenos novos gerados apropriadamente.
E o que acontece no terceiro momento? Uma reinstitucionalização, que é sempre mais lenta, que surge nova norma, direitos, estruturas. O que é que acontece? E há três possibilidades históricas que vocês já estão acostumados a estudar. Uma delas é o ajuste institucional gradual. E o mundo tem tentado muito, o item 3 não contradiz isso que eu vou falar, a social-democracia, o pós-guerra, a social-democracia tropical sueca, a Suécia tropical de Mangabeira, buscando um cenário pacífico e benigno. Ou então uma ruptura política forte, que aí surge o populismo, que é mal entendido, está aqui apenas porque é citado, mas a minha visão do populismo é outra. Autoritarismo, polarização. A polarização é muito provocada também por isso. É por outros fatores, é por a falência de sistemas políticos, modelos, sistemas biológicos, etc. Mas essa questão, as redes sociais, que ajudam fortemente a comunicação política, quando atua de forma negativa, de forma etc, etc. Ou então a crise sistêmica terrível, seguida de reconstrução, que é como acontece no pós-guerra. E aí vai voltar para saber onde a gente está, como vocês imaginam o que vai acontecer. Mas esse conflito, essa paralisia das instituições atuais vigentes, por quê? Elas foram criadas, não obedeceu aqui não, Paulo, foi o que eu... para sociedades industriais tradicionais. As instituições é para um tipo de sociedade, não é para as instituições vigentes, não para as nossas agora. A comunicação era massiva, unidirecional. Hoje a gente tem multidirecional, não é nem de duas vias, que era uma interpretação moderna de alguns anos, 20 anos atrás, a comunicação em duas vias. Bom, isso agora é tri, é multi, é prismática, etc. Os ciclos informacionais eram lentíssimos, dominados pelos jornais impressos, pela televisão. Uma notícia tinha vida, hoje não, é segundos. E as fronteiras nacionais eram relativamente estáveis e tentativamente mais fechadas. Hoje a gente opera em sociedades digitais, é isso que a gente vive e que a minha geração tenta se adaptar. E graças a Deus eu começou tentando sempre uma metamorfose ambulante. Eu acho que eu estou chegando perto de me adaptar a essa sociedade digital. A comunicação em tempo real, que muda completamente, por exemplo, na área de comunicação política, a prática e o exercício das campanhas eleitorais. Quem não entende isso, dança. A gente vê a soberania tensionada por plataformas globais, acabaram-se as fronteiras dos Estados nacionais, etc, etc. E aí é que reside o grande perigo. A opinião pública volátil e algorítmica, e manipuladas pelos algoritmos. Vamos voltar a isso rapidamente. Bem, vamos. Aí, se não bastasse, chamemos a complicação, o desafio, a aventura, ou a poética, para quem gosta da putaria excelente, surge um negócio chamado inteligência artificial. É um paradigma que subverte tudo. Que a IA, a inteligência artificial generativa, que já está caminhando para virar IA, que é a inteligência artificial capaz, e tem um sonho quase utópico, que a gente sabe se é utópico ou não, se 30, 40, 50 anos, vem a IA. Olha, aí eu vou dizer uma coisa que os professores aqui vão dizer, pô, você e o professor Dutra ali, nós estamos à beira de um momento semelhante à invenção da roda, ao início do uso da energia elétrica, a descoberta do fogo. Não tem nenhum. Então, não é fácil o que vai acontecer, não é perto. Agora, vamos amenizar, encapsular dentro do pensamento acadêmico. Porque, fala aí pensamento acadêmico. Os professores cometeram imprudência de chamar aqui uma pessoa que não trabalha por campo acadêmicos, que é um leviano, que é capaz de fazer, de trabalhar mais com intuições, mas ao mesmo tempo não abandona a leitura, não abandona o estudo, mas estuda de forma diferente, tem uma prática intensa e excessiva. É uma imprudência, porque fica arriscando hipóteses absurdas para ser confrontado na prática.
lembrando de ali como era depois, cara, só está falando bobagem. Então, em termos históricos, eu acho que a gente está diante de uma possível transição, comparada à passagem da ordem medieval para o Estado moderno, que foi acelerada pela tipografia, foi acelerada pela entrada também da sabe tudo, não precisa estar repetindo por quê. A Revolução Industrial e o surgimento do constitucionalismo social, também numa fase. Não vou botar a Revolução Francesa, que é muito polêmico, porque a causa e os efeitos dela. E a emergência da democracia de massa no século XX. Esse é o exemplo, a analogia mais tranquila dessa tríade aqui. Bem, agora, vai ter uma virada muito grande. A questão não é mais se vai haver uma mudança institucional, todo mundo sabe disso. O Gabeira assinala e tem até uma forma atenuante e criativa de fazer transições sem rupturas sangrentas, etc. Mas a questão é essa grande onda de transformação institucional. Vai ser reformista? Parece que já passou a tentativa disso. Vai ser disruptiva ou autoritária? Aí tem que pensar. Ou uma mistura disso tudo aí, volta a isso. Isso uma, se ela vai ser pacífica ou violenta, se ela vai ser indolor ou sangrenta. Não quero dizer a minha opinião, se vocês pensam que eu sou pessimista ou sou contra. Por quê? Tem um desafio difícil de se fazer. Três tensões estruturais. Uma é a representatividade em crise. O sistema da democracia liberal, da representação, está em crise, uma crise profunda. As pessoas percebem os efeitos da febre, mas não vê a causa da doença. A soberania deslocada, a falência dos sistemas multilaterais, etc. A erupção e o domínio de uma figura como Trump não vem por acaso, não é pela força. Você olha a biografia do Trump, não é uma força dele, ele é uma força coletiva, de uma coisa coletiva, chame como queira, valor e interprete da maneira que queira. Bolsonaro no Brasil, etc, então ele bem. E uma capacidade decisória enfraquecida. Todos esses superpoderosos, é contraditório que eu vou falar, mas você tem cada vez o chefe de Estado com menos poder. Salvo aqueles que têm poder, mesmo que tenham um poder velho, como Trump. Veja, vamos pegar as duas guerras, talvez tenha poder examinar como a inteligência artificial ficou ruim, da Ucrânia e da Rússia, pegue a Jordânia e Irã, e veja o que os drones estão produzindo nas duas guerras. O exemplo mais marcante por exemplo, que tem míssil israelense que custa $1 milhão. Vamos usar o exemplo que a empresa usa como interesse, $1.500.000 para derrubar um drone de $35 mil. Tem qualquer coisa aí assimétrica e surpreendentemente revolucionária dentro disso. Que é uma coisa do famoso coquetel Molotov que se usava da Revolução e que depois os estudantes usavam, mas que causavam dano. O coquetel Molotov multiplicado por vivo. Aí é que entra a história. É muito bonito, muito bacana falar, brincar, fazer poesia, fazer o que for com isso. Mas qual é o nosso papel nisso tudo? A comunicação política entra na área. Qual é o papel disso? E até que ponto, que responsabilidade nós tivemos na gestação dessa crise? E que papel a gente vai ter para encontrar saídas? Eu tiro, não tiro. Joga a responsabilidade também nos cientistas políticos, que são mais protegidos porque vivem a elaboração acadêmica, suas matrizes são outras, o ambiente é diferente da guerra. Mas qual a responsabilidade que a gente tem? Pela omissão ou pela ação? Bem, vamos voltar aqui para voltar. No caso da comunicação política, eu queria chamar a atenção desses três quadrinhos aí. Como eu disse, a comunicação política sempre foi a grande intermediária, a grande mediadora em tecnologia política, já está disso. Mas, ao mesmo tempo que a gente é vanguarda tecnológica da linguagem política, é um sistema de mediação tecnológica também, de mediação, às vezes, as mais nocivas e escabrosas.
E a gente, mais ao mesmo tempo, escreve história de coevolução entre poder e técnica. A gente sempre... E hoje, mais do que nunca, a gente é uma espécie de película, permita essa esnovada linguística, é uma película neural e cognitiva que reveste todo o corpo do poder. A gente ajuda a política, ajuda ou prejudica? Essa é uma questão. A forma de pensar, como a gente modifica. E aí é que entra o nó da democracia eleitoral, já pejorativamente chamada assim. A nossa responsabilidade, a minha responsabilidade é maior, que a gente lida com o circuito mais elétrico e a força motriz mais poderosa das democracias. Por mais ilusório que isso seja, isso não é isso. Agora, está falando sempre das tecnologias, essa semenagem entre tecnologia e política, etc. Eu vou usar uma palavra mais pesada, mas estamos aqui mudando. Essa suruba entre tecnologia e política. Por quê? Agora não se deu por acaso. É porque, num determinado momento, passa a se ter consciência de que quem ignora a tecnologia perde o poder simbólico. E quem domina a tecnologia reconfigura a própria forma de fazer política. Pela propaganda eleitoral, pelo trabalho de persuasão ou manipulação, etc. Que é a mesma coisa que eu acabei de dizer de uma maneira mais sintética. Quem domina as mais avançadas tecnologias de representação domina o imaginário coletivo. Infelizmente é verdade. Infelizmente a gente tem que dá drama de consciência algumas vezes, quem opera sim. Mas quando você opera naquilo que você acredita, não há drama, mas há uma constatação de como se transforma o domínio imaginário coletivo. Por quê? A tecnologia, cada novo meio alterou as formas de presença, que é o que acontece mais hoje, persuasão e organização da vida coletiva. É um poder. Aí, vai encerrar, vai durar um pouquinho, surge a famosa IA, que é a mais disruptiva e radical das tecnologias já surgidas no mundo e mais especificamente na comunicação política. E aí eu pergunto, eu estou cheio de perguntas, socráticas, cheio de perguntas, como é que a gente vai se comportar nesse longo prazo? Eu estou fazendo experiência, e não vou falar muito dela porque é um coisa muito profissional. Não por isso, é porque eu acho que se na hora das perguntas eu posso ficar um pouco. Então, o que é que eu tenho aprendido em um ano estudando profundamente, mas só não estudando só na teoria, na prática, tentando montar um sistema extremamente ousado que possa reproduzir dentro do ambiente digital, com auxílio da IA, todos os processos de produção, de criação de uma campanha tradicional. Como é que isso pode acontecer? Mas a relação, a pergunta era mais psicológica, ou existencial, ou filosófica. Como a gente, e prática. Primeiro passo, a gente tem que se apropriar criticamente da IA. A gente tem que enxergar as possibilidades gigantescas, mas também as limitações. Ela tem muitas limitações. A gente vai ter tempo também de bate-papo conversar sobre isso. A gente precisa, mais para saber as limitações e o campo de possibilidades impossíveis que ela produz, a gente tem que saber dominar o uso operacional dela. E aí entra um dado de filosofia oral, que a gente precisa usar a nossa expertise para convencer o governante e a sociedade da necessidade de uma regulação inteligente e correta. Todas as tentativas de lei até agora, na maioria dos países, são burras e incorretas. Trabalham, primeiro, porque trabalha dentro de um campo repressivo, e segundo, não entende direito, não que está falando aqui alguém que sabe mais que ninguém, não, mas na prática, me permita dizer que estão trabalhando de conter coisas que, na verdade, são perigosas da IA, comunicação humana política. Mas não estão vendo coisas muito mais profundas que elas produzem. Por exemplo, só para vocês sentirem um pouco e ser um pouco mais detalhista, então, quais os aspectos mais preciosos da
comunicação política que a IA fortalece. Eu aliei aqui alguns. O desenvolvimento de hipóteses estratégicas pós-produção. Vocês não podem imaginar a capacidade de fazer um diagnóstico de conjuntura política com rapidez e precisão e riqueza analítica que a IA faz. A IA faz quando tem mediação humana. Eu falo, o nosso sistema, praticamente tem o nosso sistema. Se eu tivesse outro tipo de fórum, eu teria até dado um beijo, mas não é. Quando você cria agentes treinados e com lentes teóricas apropriadas, de fruto de experiência, etc. e tal, quando você tem APIs, eu vou voltando a dizer, você é uma rapidez absurda, dá para não usar hoje, a capacidade, a velocidade, eu não vou dizer a vocês, para poder não ficar, pode ser barato, questão de minutos, às vezes, questão de poucas horas, coisa que você levava meses para fazer. Ela faz uma análise sobre cultura batida, mas ela não faz sozinha. Nosso sistema, esse sistema que a gente está montando nessa parte, tem APIs de todas e com muito compliance, com todas as datas, bases de dados públicas, todas ligadas com TSE, etc, tudo. Tem assinaturas dos principais chefes, etc. Só que isso tem todo um repositório de pesquisas, de opinião pública, etc. Tudo injetado, tudo ali dentro. Só que isso entra e passa pelas nossas leis teóricas e pelo filtro até chegar na mediação. Sim, mas deixa de lá. Outra coisa importante que ela faz, produção de linhas criativas funcionais. A máquina cria coisas, cria, claro, com prompts, não é só com prompts. Coisa fundamental é ter um prompt correto, mas que a partir do prompt você possa remeter para um arquivo de experiência com efeitos, etc. E aqui que é um grande, a distribuição de conteúdo segmentado. Está revolucionando e vai revolucionar cada vez mais as campanhas eleitorais. Por quê? A máquina trabalha com uma rapidez enorme e cria peças aplicadas com targets, micro-targets, e é capaz de fazer isso em questão de minutos. E a distribuição, eu vou explicar isso melhor adiante, a distribuição é muito rápida, a escolha do nicho é poderoso. Isso aqui é... Eu falei das hipóteses estratégicas. Como é que eu não pego? Isso aqui é só reverberação do que eu falei. Faz leituras de cenários muito importantes para ela faz, rapidamente. Entra no sistema de clipagem de notícia, entra no repositório de todas as pesquisas recentes e antigas, trabalha qualitativa e quantitativa, trabalha com dados sintéticos, etc. É uma loucura. No universo das linhas criativas, é isso que eu falei. Ela faz uma ação integrada, que eu falo da bioquímica neural. E repertório simbólico. É memória e criatividade. Memória, por exemplo, no nosso caso, eu coloquei dentro do sistema toda uma memória que eu tenho de campanhas antigas que eu fiz. E olha que são muitos anos. Então, ela mesmo, e ela entra sabendo onde ela vai colher. Depois, você podia perguntar, ela não trabalha demais com o passado? Trabalha. A gente pode discutir isso adiante. Mas faz uma leitura daí. E isso daqui, distribui conteúdos. Alguns trabalhos, algumas profissões estão ameaçadas. Uma na nossa área é o gestor de mídia. Que aí tinha um técnico que ficava o tempo inteiro lá fazendo a mídia. A máquina faz isso com uma rapidez absurda, e além de formar um mapa de mídia, distribui no mapa nos canais, etc. Então, é para dizer o seguinte, que a IA entrou na comunicação política não com uma camada nova de infraestrutura, mas uma matriz geradora e aceleradora de diagnóstico, planejamento, produção criativa, distribuição e avaliação. Esse é o risco, esse é a maravilha. Depende de quem usa e como usa isso. Só avançar um pouquinho, se é que vocês não estejam saturados de IA, está perto de acabar. Onde é que ela é insuperável?
na minha experiência, a velocidade de interpretação de dados e distribuição de conteúdo, que eu acabei de falar. A entrega de conteúdo certo no canal certo, com time certo. Ela é capaz. Você programava antigamente a distribuição por redes sociais usando o sistema da meta, distribuição. Você hoje pode criar um sistema próprio de distribuição. Eu quero mandar uma mensagem lá para Campos, 8h30 da noite, para aqueles bairros tais, etc. E tal. Quem estiver lá vai receber naquela hora 8h30. Quem tiver, vamos fazer agora São Gonçalo, vamos para a Bahia, vamos lá para Chique, vamos para Juazeiro e entra. Público mulher 55 anos, etc. Tal, público evangélico, a partir que é perfeito? Não. Mas que é poderoso e perigoso? É. Ampliação da capacidade, já falei. Teste de árvore de decisão criativa. É outra coisa incrível que o hábito de dar. O sistema de testes que a gente faz, que a gente pode fazer com peças, com conceitos, com quase mais disso, do desenvolvimento de linhas criativas primáticas. Antigamente as campanhas sempre tinham um slogan único, tinha sempre um eixo central, que não é que não tem que ter, mas perdia essa multiplicidade de temas, essa multiplicidade de mensagens, etc. Hoje pode fazer isso com maior riqueza a partir da IA. Treinamento da equipe na gestão de crise, organização da vamos lá, pega lá. Agora ela atingiu de forma assimétrica 2 pontos vulneráveis de nossa profissão, da comunicação política. Um é custo. O mercado está completamente desregulado. Os preços, que eram absurdos, e o Brasil então tinha preços muito absurdos, né? Eu sou o beneficiário e vítima disso, custos muito altos. Hoje, a IA desregulou bastante. Aí você encontra no mercado pessoas que cobram extremamente. Olha, tem caretas que cobram coisas muito baratas, e tem pessoas que querem fazer uma coisa séria que é um momento de desregulação, desregulamentação, está desregulado o mercado. E na credibilidade, é outro ponto. Em suma, isso é apenas uma visão. Aí barateou a peça e encareceu a credibilidade. É verdade. Tá? Acreditar naquilo que está ali. Eu falo mais de usar muito. Eu tenho um neto, eu já falo sempre dele, que tem uma facilidade muito grande com 7 anos, né? Com essas novas tecnologias. Com a vida das crianças. Mas eu tenho vários netos, esse eu sinto bem especial nisso. Mas ao mesmo tempo ele se perturba. Há um mês e meio atrás, aquela tragédia horrível de Juiz de Fora, que tinha uma cena que a gente estava vendo na TV, que a água levando uma casa inteira, aquilo aí, isso aí, né? Então você vê a confusão do mundo real com esse mundo virtual. É mais do que mundo virtual, é loucura. E cada seu aquele lugar. Agora, senhores filósofos, a grande paradoxo é o seguinte, que a própria IA é vítima dessa grande transição histórica que ela mesma está provocando. Por quê? Ela traz um novo imenso poder de disrupção, de ruptura política, mas os conteúdos dela têm uma tendência de caminhar para o senso comum, para o lugar comum. Na parte criativa mesmo, ela produz às vezes coisas absurdamente. Na parte de análise de projeção do futuro, ela é incapaz de fazer um raciocínio tão maluco como esse que a gente está fazendo juntos agora. Salvo se você dizer, não, você está sendo muito bonzinho, você ainda assim, porque o diálogo com a máquina é muito interessante e surpreendente. A IA é uma grande cortesã, por exemplo. Ela, quando identifica, vocês devem ter experiência que você dizer lá, bastante tempo já sabe quem é você. Aí, a grande cortesã é o seguinte, que ela começa a concordar com você em muita coisa, a dizer que você é o cara mais genial do mundo. A mesma coisa, as cortesãs, etc. O cara mais gostoso, você é o cara mais gostoso da vida. A mesma coisa ela faz. A mesma coisa. Então tem uma tendência a privilegiar padrões do passado. Veja só que maravilha essa contradição. É maravilhosamente incrível como é que uma máquina não pode nem chamar de máquina, um sistema tão genial como esse, ele tem uma tendência a privilegiar padrões do passado. Por quê? A gente sabe por quê.
Risco da IA, só para assinalar, favorecer ampliar fake news, é só fazer o que a gente já sabe. Mas não é o risco da IA, essa ação policialista que tem que apoiar em cima das deepfakes, até isso aí eu tenho repetido, é uma doença infantil da IA. Ela é muito mais profunda, positivamente perigosa em outras áreas. A tecnificação excessiva da política, substituir partidos por plataforma, mas aí nessa substituição de partidos por plataforma, o que ela faz? Nada é do que o que a gente já fazia antes com a comunicação e o propaganda eleitoral. Faz com que as decisões, isso já está aqui, mas isso eu coloco, mas isso já existia antes, a partir da comunicação política moderna. Migrar os núcleos de pensamento político para fornecedores de destaque. Na verdade, os núcleos de pensamento político de partidos migraram desde a década de 40 para as agências, para os marqueteiros, para as agências, migrou mesmo. Quantos programas de governo você é obrigado a fazer pela insuficiência teórica de alguns partidos? A reduzir transparência e campanha e promover isso a gente pode ter. Aí está terminado. É uma pergunta para a nossa consciência grupal aqui. A gente está do lado da tecnologia refazendo a política ou da política refazendo a tecnologia? Da tecnologia controlando a política, se tiver controlar sempre é difícil, fácil de conjugar e difícil de pronunciar. Da tecnologia controlando a política ou da política controlando a tecnologia? É essas perguntas que eu quero deixar para a gente começar daqui a pouco. É um novo enigma aí do ovo ou da galinha? Isso aí é a minha máquina trabalhando. Se a gente tivesse online, é só um exemplo disso. Isso vai ser para isso que eu tenho. É isso, gente. Vamos começar agora. Eu fui professor na UF há muito tempo, mas atualmente sou embaixador aposentado e tudo, etc, né? Quer dizer, aí você me apresentou como embaixador e tal, quer dizer, minha trajetória foi muito mais curta, e quando eu fiz o concurso e passei, foi em 65, eu tinha sido presidente do cargo até o golpe, né? Então eu era considerado um perigoso subversivo pelo regime e tal, não deixaram virar diplomata. Eu sempre tentei ser algo subversivo, perigoso eu nunca fui, né? Perigoso subversivo aí, mas enfim. E fui professor da UF nos anos 70 e tudo bem. Mas eu estou absolutamente encantado aí com a sua sistematização. Quero saber se nós vamos, já não tem muita coisa aqui, mas vamos ter acesso aí ao teu roteiro, eu espero, né? Ali que está gravado, aí eu posso passar depois. Excelente, né? Agora, eu queria fazer uma provocação entre várias outras, né? Mas uma delas é o seguinte, é que a sua exposição, né? Que é interessantíssima, fascinante, etc, ela tira, quer dizer, ela funciona em termos de sociedade de classe, né? Deixando de fora uma das grandes questões centrais, que é o excesso de concentração de renda e a reescravização, né? Quer dizer, no Brasil está se discutindo 6x1 como sistema de trabalho, né? Quando você tem, quer dizer, no ano em que eu nasci, 43, dia 1º de maio, isso é fácil de, né? Técnicas de memorização, saiu a CLT. O que é a CLT? Consolidação, porque em muitos estados você já tinha leis de defesa do trabalho. Então, em 43, sai a consolidação, lançado lá no Campo do Vasco, que era onde o Getúlio reunia todo o 1º de maio, né? Meu Vasco vai Mas então você vê, aí você tem concentração de renda no mundo, quer dizer, você já tem cálculos aí
que os 15 a 20 maiores trilionários, bilionários do mundo têm tanta renda e recurso quanto os 50% mais pobres da humanidade. Isso pode funcionar. A longo prazo acho difícil. Agora, isso não aparece como um problema, né, entendendo? Então é a primeira provocação. Historicamente, você vê coisa curiosa. O Paul Lafargue, de que ninguém fala, né? Tinha uma coincidência, ele era genro do Karl Marx e publicou o famoso Direito à Preguiça, Le Droit à la Paresse, no ano em que morre o Marx, olha que curioso, 1883. E o que ele diz? Com o desenvolvimento tecnológico que nós já temos, pelo amor de Deus, isso tem mais de 140 anos, já não precisa o ser humano trabalhar mais que 15 a 20 horas por semana, entendeu? E aí você tem toda a discussão, o socialismo não deu certo e tal. Claro que não deu certo, a gente sabe, predominou no mundo capitalismo, certo? Mas tem uma coisa que eu li muito recentemente de um grande pensador brasileiro, que é o Antônio Cândido, é o seguinte: mas por que as sociedades capitalistas, com menor concentração de renda, mais bem organizadas, com escola pública, saúde pública, etc., são aquelas em que houve um desafio socialista, né? Alguns países da Europa Ocidental, né? E aí eu acho que isso tudo é muito interessante a gente discutir, o que isso significa. E claro que há todo um problema de tecnologia, etc., mas o grande problema é a distribuição de renda e a distribuição do trabalho. Você viu, o Haddad aqui batalhou para os multimilionários pagarem 10% da renda. Não conseguiu, não é? Então isso é uma batalha que aí eu acho... Agora, com tudo que você trouxe aqui, enfim, estou tentando acompanhar, muito menos eficiente do que você, né? Isso aí deve ter a ver com o meu status de oitentão também, né? Alguma acomodação, etc. Mas fiquei fascinado. Agora, só para encerrar, para não monopolizar, quer dizer, eu sou fascinado por algo que a gente chamava de ficção científica, né? Se você pensar no Brave New World, né? Admirável Mundo Novo, você já tem linha de montagem de seres humanos, né? Começa com esse tipo de coisa, né? E por aí, ou seja, já há muito pensamento crítico anterior, né? E você tem toda uma corrente aí de pensadores, um deles é o Miguel Nicoleles, né? Que diz que o custo do que está se tendo aí, né? Com centros de dados, etc., é gigantesco, e que uma grande parte é farsa. Eu não tenho conhecimento para acompanhar, nem dizer que sim, nem que não, com essa visão crítica do Nicoleles. Mas, enfim, a luta continua, então, viva o direito à preguiça, e vamos ver como é que se distribui melhor essa coisa toda, né? Boa noite, parabéns pela sua fala. Me apresentar brevemente, eu sou professor do Departamento de Jornalismo vizinho. Trouxe parte da minha turma para assistir a sua fala, porque a turma de comunicação política é uma disciplina optativa, eu achei muito oportuno na segunda aula trazê-los pelo tema. E aí agora eu quero fazer uma pergunta específica, que a minha aluna Isabela estava comentando comigo como a direita, a extrema-direita e a direita têm surfado nesse universo muito mais do que a esquerda, e eu me recordo que não era assim na passagem dos anos 90 para os anos 2000, com os zapatistas se defendendo do exército mexicano com a internet. O que mudou, né? A pergunta é um pouco essa. O que terá mudado nesse sentido do espectro político? A internet, enquanto era livre e pública, pode-se dizer que se a esquerda ou forças progressistas não a dominavam, pelo menos elas eram bastante atuantes e me parece que estavam na vanguarda dos usos da comunicação até coisas de 10 anos atrás. Na medida em que a internet começou a ser privatizada e ocupada pelas grandes corporações, as chamadas Big Techs, as plataformas digitais, o jogo começa a virar para a extrema-direita, né? Eu queria que você comentasse isso e também só fazer uma última observação que tem a ver com isso. Eu lancei um livro agora chamado Fascismo Zumbi, Desinformação, Mídias Sociais e Inteligência Artificial. Exatamente trabalhando com essas relações, por isso que eu quis muito vir aqui, achei a sua fala importantíssima, porque esse seu olhar de dentro, né, da comunicação política diretamente é uma coisa que a gente não tem acesso pela mediação dos livros. Eu queria dar os parabéns, mas a minha pergunta é essa.
terá uma relação, essa ocupação da internet ou o espectro digital e tal pela extrema-direita, algo a ver com a privatização da internet por parte das big techs? Por aí. Vou começar pela última, até porque a memória eu já usar um termo que não se aplica aos dois velhos. Eu tenho 73 anos. É mais fácil pegar o passado mais recente. Primeiro, olha, é difícil explicar esse fenômeno, mas tem algumas causas que podem ser citadas. Quando você fala do zapatismo, etc., que teve um mundo sensacional, e você pega até movimentos extremistas, como em algum momento utilizava aquele doido da Arábia, etc., você vê que tem um componente único, que é a oposição, está na oposição. A esquerda, a democracia liberal, vamos pegar o exemplo do Brasil, a acomodação de estar no poder durante 15 anos, 10 anos, 12 anos, 14, isso também acomodou e perturbou a incorporação de novas tecnologias na prática da comunicação política na cabeça. Isso é um dado considerável que tem que ser. Não explica assim, explica uma fração, mas uma fração importante. Você já estava no poder, centro-esquerda ou esquerda, essas franjas se acomodavam. Enquanto quem estava na oposição trabalhou mais. Segundo, tinham exatamente por isso ou não, por outros fatores, havia um pensamento de direito extremamente reprimido que não se expressava, não tinha espaço. E tinha aquela vergonha de pronunciar seu próprio nome, a falta de acesso aos meios de comunicação e com a cor das redes sociais, sabe? Com essa diversidade, essas portas todas abertas. Mal entendido, inclusive, como um cara como Humberto Eco, que tinha uma visão extremamente reacionária das redes sociais, que reacionária ou cheia de mudades, dizer que deu voz a milhões de imbecis, etc. Só que os imbecis não tinham, e hoje eles ocupam um fervor. Os imbecis, no meio do caminho, descobriram que queriam tomar o poder. Os imbecis, de outra parte, descobriram que podiam ganhar muito dinheiro com isso. Imbecis, parei. Então, esse dado também é outro. Tinha vozes reprimidas e que elas começam a ocupar esse. Agora, já existe uma contrafação, já existe o acordar das esquerdas, chamemos de esquerda ou queiramos, chama de qual é a nomenclatura, você pode até discutir essa categoria, essa tipificação. Então, mas é um fenômeno, é só um pedacinho porque é difícil. Vocês quiserem me nocautear, porra. Professor, embaixador, primeiro o Lafargue, que eu acho que deu um golpe de baú pior da história da humanidade. Casar com a filha de Marx. É o golpe de baú ao contrário. É o pior. Mas tem um que não foi diretamente influenciado por ele, que é mais próximo. Mas você conhece o direito à preguiça? Sim, claro. Eu vou falar exatamente sobre isso. Mas vou falar de um pensador português, brasileiro português, o professor Agostinho da Silva, que é pouco estudado, como merecia ser estudado no Brasil. Pouco estudado. E o professor Agostinho dizia exatamente que surgiria uma sociedade, essa que está surgindo agora, onde ia permitir o ócio. E a IA, em tese, permitiria, mas o que está acontecendo é aquele conflito que o Margarida Pereira fala da economia do conhecimento, que é, em vez de distribuir, está concentrando profundamente, mas está concentrando de maneira tamanha que vai explodir. É impossível. Mas esse conflito distributivo, que você falou, mas que eu falo de passagem, é extremamente aguçado, provocado exatamente por isso. Eu sou Glauco, o termo revolução, que está ao livro, que eu camuflo, ou então prefiro usar ruptura, desruptura, é um termo, eu não diria desgastado também. Eu não tenho nenhum preconceito com esse termo, mas eu acho que no caso da revolução virá depois, a IA ainda não, ela está provocando uma ruptura inicial. A grande revolução que ela pode provocar para o bem ou para o mal, não onde é que vai acontecer, ela vai provocar depois. Na área da política é extremamente desagregador. E aí vai romper. E aí sim, esse conflito distributivo vai ser diferente, vai acontecer de uma maneira diferenciada. Mas você está falando da concentração dos 100
que vale mais de 50 milhões e tem mais poder do que milhões e milhões, são 5 os mais poderosos bitrilionários do mundo, todos são na área de informação. Todos. O grande valor hoje é a informação, é o valor que está em jogo. E as IAs, só que com o uso, mas que aí não é o Estado só. As pessoas têm consciência, é muito fácil utilizar, é muito fácil. E aí sim, o governo, por exemplo, se estimulasse nas comunidades mais pobres o uso das novas tecnologias, isso o Mangabeira pregou de uma forma genérica, até abstrata, mas tem algumas experiências já sendo feitas aqui no Brasil, em algumas comunidades pobres, que é incrível a rapidez, porque é muito fácil de utilizar. A absorção é muito fácil. E aí quebra completamente a lógica da distribuição, da produção, da rede, etc. Quebra completamente, como quebra a história, aquilo que o Mangabeira fala de quebrar o Fordismo. A forma de quebrar o Fordismo, o uso, entregar uma máquina dessa e poucos meses de ensinamento para um jovem de favela, ele faz miséria com isso. Ele vai fazer, se ele quiser fazer bets, ele vai fazer, se ele quiser fazer jogos, ele vai fazer, se ele quiser desenvolver cursos, vai fazer. É incrível, incrível. Agora, a gente está na beira de uma onda maior, porque não é só IA. Essa que é a grande onda de choque com as instituições, aquele segundo slide que eu coloquei, que quando eu armei aquilo, me dá frio da barriga. Não sei se o senhor já estava aqui, que ia falar IA, a física quântica, a biologia. E do outro lado está o parlamento, está essas coisas que tem no mundo. Não é que eu estou falando valorando moralmente a brasileira, não. É a própria instituição. E eu estava conversando no almoço com os professores aqui, que eu acho outra tragédia na nossa geração, que nós temos e devemos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Em vez de estar discutindo e plantando um novo modelo de democracia, a gente está tendo que, tragicamente, trabalhar para a manutenção do sistema democrático falido, que não vai resolver a situação do mundo. Mas nós temos que fazer isso, porque senão é o caos se interpretar. Volta o autoritarismo mais terrível. Então é isso. É difícil. Obrigado. Eu quero depois ver a gravação das perguntas, eu vou levar uns 2 anos tentando responder. Mas uma outra característica, eu já falei, quer dizer, você deu um exemplo claro da prioridade que se dá agora sempre. Você pensou num cara, um garoto de favela, que tem acesso a isso, então isso é um vício também, que é parte da situação real hoje. Ou seja, sempre soluções individualizadas. Você não pensa no conjunto. Não é que você não pensa, não, eu sei, mas você pensa na verdade, é um exemplo individual que esse cara vai escapar. É o empreendedorismo. Quando eu dou exemplo de um indivíduo, eu estou falando de um indivíduo claro, grupo. Não, eu sei. Até para explicar, fica mais fácil. Quando a gente pega a categoria, o indivíduo individualista, não, claro, o exemplo é muito tem razão. Pessoal, então, abrindo agora o segundo bloco de perguntas. O Roberto está inscrito, já tem 4, mas eu vou chegar lá. Depois o seu nome vem é Bernardo e por último o João, atrás do seu xará, que é aluno aqui da Ciência Política. Roberto. Primeiro, eu queria agradecer ao João pela brilhante e instigante aula. É muito bom te ouvir como pensador desse mundo, desses desafios. Na sua fala, né, você contrapõe, né, o processo acelerado de desenvolvimento tecnológico e infraestrutural da comunicação política, com a lentidão das instituições, né, e termina abrindo possibilidades, algumas negativas e outras positivas, claro, né, e eu não percebi, sinceramente, um tom pessimista. A leitura que eu faço da sua fala, pelo menos hoje aqui, não é uma leitura pessimista, que vê possibilidades, né, de nessa dinâmica que a gente poderia ler, até com Marx mesmo, né, as forças produtivas são sempre aceleradas, a tecnologia, as relações de produção são lentas. Em momentos de crise, como diria o velho Marx, a gente sempre ressuscita, né, tradições superadas, como talvez a do próprio Marx. Né? Mas o meu ponto é,
na sua fala me parece que referenciais normativos, valores fundamentais associados às instituições políticas, como democracia e soberania da modernidade política, esses valores continuam orientando, né? Assim, eles continuam balizando as possibilidades de uma relação menos destrutiva entre política, comunicação política e IA, né? Então eu queria saber se a minha leitura está correta, se o pessimismo, se o otimismo na verdade é meu, né? E se concretamente você vê possibilidade de que nessa sociedade digital a comunicação política, naquilo que a gente se acostumou a chamar de esfera pública, ainda possa ter algum sentido democrático. Não no sentido ultrapassado, de Habermasiano, de que apegado ao media legacy do século XX, como você falou, isso já passou e nunca existiu de massa, né? Mas no sentido novo. Se de fato a gente pode ter um processo de reinstitucionalização, né, da comunicação política, não só em termos eleitorais, mas em termos da formação da opinião pública, né? Ou que o otimismo seria meu. Né? É meu também. Perfeito, Roberto. Obrigado. Bernardo. Só levantar para me ver. Oi, sou o Bernardo, sou aluno do primeiro semestre do mestrado. Estou aqui. A pergunta é sobre a questão da regulação, na verdade, porque o senhor começa a excelente palestra falando sobre esse descompasso do ritmo de avanço e evolução da IA e das tecnologias novas com a inovação institucional e a incapacidade das instituições de acompanharem essa inovação tecnológica. Dado esse fato, como fazer uma regulação apropriada para uma tecnologia que está sempre à frente? Porque a gente, assim, me parece que a única chance de a gente ter a única forma de ter uma chance é algum tipo de regulação que regule o próprio ritmo do avanço. Porque senão a gente vai sempre para trás. E aí, enfim, era essa a minha pergunta. Como resolver esse problema ao ponto de você fazer uma regulação que seja à altura do desafio? Genial. Obrigado, Bernardo. João. Deixa eu me levantar também, estou aqui atrás. Agradecer a palestra. Primeiro, boa noite. Agradecer a palestra, achei sensacional. E eu queria fazer uma pergunta, acompanha bastante aqui, mas é que a gente conversa muito sobre Estado, sobre governo, sobre sistemas de governo e sobre eleições. E você trouxe um ponto de que as eleições é a força motriz, são as forças motrizes. Minha pergunta vai no sentido de, na ruptura que você apresentou, qual vão ser as novas importâncias de ganhar uma eleição? Porque a gente critica Estado, critica governo, critica sistema de Westminster, mas a gente tem um conjunto de motivos pelo qual é importante hoje ganhar uma eleição. Você acha que depois dessa ruptura, ganhar uma eleição vai ter motivos diferentes? Ou não vai ser mais importante? Porque a gente também está num sentido muito apolítico, eu vejo. Então é um pouco nesse sentido. Obrigado. Obrigado, João. Antes de conversar, meu querido professor Dutra, eu sou otimista também, mas é um otimismo que me causa sobressalto, sabe? Mas porque a IA, ela pode ver, juntando um pouco as indagações, em que o Bernardo colocou a dificuldade de normatizar, o freio, e o João colocou quase de uma forma niilista se vale a pena ter o poder ou não. Todas as perguntas são difíceis e impossíveis de responder. Eu não tenho capacidade de responder, mas posso tentar, como dizia um antigo professor meu, borboletear em torno delas. No caso, voltando ao Dutra, esse optimismo de sobressalto é pela incapacidade de controlar o sistema como esse. Você vai até certo ponto e você não acompanha mais. Se bem que a capacidade maior e capaz de ser transporte emocional é a velocidade. Mas a velocidade é coisa de todo mundo. Se você tem a capacidade de ver a velocidade de produzir conceitos, você vai interferir nesses conceitos. Não é só a questão daquela equação física quântica, se está observando, modifica o que está inobservado. Mas é impossível. Eu trouxe pergunta mais para ouvir conclusões do que responder um pouco mais
eu estava transferindo de uma maneira hipócrita e socrática as perguntas do que está tendo essas respostas. Mas, Bernardo, você colocou uma coisa que eu podia responder de forma cínica também. De você pedir para a própria IA. Você pode peça. Você usa bem o ChatGPT, o GPT-2 ou o Grok? Tento evitar, mas... Não, mas peça para ele. Alguém peça para ela. É melhor falar ela, porque mulher é mais inteligente que homem. Inteligência, inteligência. Não é por acaso que é feminino. Peça para ela. Crie uma regulação para você. Ela vai lhe dar 50 modelos. Peça e veja o que é que vai acontecer. Ela vai vai tentar se equilibrar com normas do passado. Mas imediatamente vai produzir congruências, porque é impossível. Mas parte para uma coisa que aí, professor, aquilo que pode ser interpretado como uma coisa autoritária, mas que precisa de regulação mais dura, precisa. Agora, qual o risco de uma regulação mais dura, além da perda, não é simbólica, além do pecado contra um valor sagrado que é a liberdade de pensamento, etc. É a perda do pulo tecnológico mais alto. É a perda da possibilidade dessa aventura nos levar para um mergulho mais otimista, ou mais positivo ou mais negativo. É um mundo que eu sempre, por exemplo, trabalhando com tudo que eu falei aqui, eu estou montando um sistema que já está bem azeitado, que vai interferir nas eleições, vai interferir no voto. Não que vai manipular o voto no sentido terrível, violento, mas então seria melhor. Agora, o que eu deveria fazer? Me colocar como um filósofo lá em cima de um pensador em cima de um monte e começar a refletir? Não, abstratamente. Sempre caminho de um trabalhar. Vai acontecer uma liberdade, vai acontecer um drama, um conflito. Um conflito que a gente pode amenizar através de vários produtos, de várias, não é soluções, através de várias manifestações do ser, da alma, do corpo, do coração. É foda. Não é fácil. E aí tá assim, agora, a gente tem que ter consciência do momento linear que a gente está. Porque isso tudo está acontecendo e as pessoas não percebem. O que está por trás disso. Não digo que seja a causa. Tem causas que o Marx falou séculos sobre isso, que elas continuam determinando, não com aquela visão, perdoa a expressão, não brigue comigo, mecanicista em alguns momentos, e estão encaixadas em modelos, e estão fechadas em sistemas, como ele coloca. Eu vejo que as interpretações sobre eles são que levam para essa eu li razoavelmente, mas não tanto que eu deveria ler. Eu acho tudo como Freud, são grandes escritores, escrevem. São profetas e criadores textuais, textos lindíssimos. Bem, mas você vê que o melhor que eu podia produzir foi de forma organizada trazer aqui. E você, quanto mais você me perguntar, você vai dizer, pô, esse cara é um farsante. Vai abrir uma porta, sabe? Boa noite, meu nome é Gerson. Meu filho é estudante daqui, eu só vim aqui ver a palestra do João. Sou seguidor, enfim. Fã. Admiro muito ele. Obrigado. Hoje saiu uma matéria no Globo sobre decisões da Justiça Eleitoral envolvendo deepfakes na campanha de 2024, mostrando a dificuldade de identificar o uso da IA. A minha dúvida é até que ponto o problema é tecnológico e até que ponto é estratégico. Porque campanhas sempre trabalham com mecanismo com viés de confirmação e dissonância cognitiva. Você abordou no seu post. Agora, potencializados por IA. Existe uma visão, algum limite dentro da própria lógica de campanha, ou isso tende a escalar sem freio? Desculpa falar em tudo que é dificuldade. Maravilha, obrigado. Vamos lá, então, aí tem a Heloísa.
Nossa Lula. Boa noite. Meu nome é Heloísa, sou estudante de português do PCP, do mestrado, né? E eu queria, bom, apesar da exposição, queria fazer mais uma provocação em torno de uma coisa que você citou, apareceu em alguns momentos da sua fala, que foi essa questão do uso da IA para fazer as escolhas estratégicas corretas, né? E isso me parece um pouco problemático, talvez por conta do uso de falar de algo correto, que atribui certo sentido ético à IA, e a gente pensa que ela não é, na verdade, um mecanismo neutro, né? Então, quando a gente coloca esse tipo de sentido, ela não tem essa ponderação com base numa questão simplesmente abstrata. Então, a gente fala, resgatando um pouco de Marx, talvez, que as ideias dominantes são as ideias da face dominante, né? Então, quando a gente usa esse tipo de mecanismo, a gente precisa lembrar, como o professor falou, da questão de concentração de riqueza e tal, mas mais que além da concentração de riqueza, quando a gente fala de uma burguesia, dos donos dos meios de produção. E a IA como um mecanismo de produção de diversos aspectos e de uma realidade paralela nesse sentido. Então, talvez provocar. Existe um modo ético, a gente pensa talvez que uma ponderação de uma estratégia correta, só que, por outro lado, isso também existe, eles também fazem uso desse tipo de ferramenta com o mesmo propósito. Então, como ponderar isso? Porque ela não vai atuar de forma neutra e a gente também não consegue atingir exatamente os nossos objetivos dentro daquilo que ela oferece. Porque essas impressões que você colocou são muito claras. É só a gente pensar, por exemplo, nas últimas eleições de Trump, que vários desses CEOs ligados a empresas de tecnologia estiveram presentes e estão se movendo diante desse sentido. Então, existe um lado muito claro, né? Então, como fazer essa ponderação? Bom, obrigado, Luísa. O Gabriel tinha levantado lá. Primeiro, depois eu vou fazer um bloco de parte. Boa noite, obrigado pela palestra. Minha pergunta também vai um pouco na direção do colega, porque a gente vê o uso muito de vídeos que já são produzidos por IA, que não tem um conteúdo bem pouco verdadeiro, porque são vídeos falsos, e a gente está dando uma situação em que não há mais verdade, não há mais fatos na política, até que a gente consiga verificar que gerem notícias falsas e que gerem consequências não intencionadas. Como é que você vê a política agora, e especialmente as campanhas e tal, sendo motivadas por informações que são falsas e que não há como checar mais? A questão da deepfake tem um paradoxo. O único sistema capaz de identificar deepfake é a própria IA. Não vai ser ou a autodeclaração. A legislação nova da TCE é de boas intenções. Eu não estudei ainda profundamente, mas participei, uns amigos meus participaram de grupos e aí trocavam informações sobre isso. Qual é primeiro? É o excesso, essa contradição enorme. Um juiz não vai saber o que é deepfake, ele vai pedir um corpo técnico. O corpo técnico só vai identificar deepfake através da IA. Então você vê o poder, a superposição, esse termo horrível que eu estou as camadas de fiscalização, onde vão recair. Então, esse ponto de vista é que traz um labirinto de rendição ao poder, quase que pode se tornar absoluto. Nesse sentido, isso é verdade. Eu queria retomar o nome é João? Heloísa. Heloísa, sim. Heloísa falou de uma coisa que passa por aí, não é, Heloísa? Do deepfake, não foi? Não, Gabriel. O Gabriel. Está vendo que quando... Olha, eu já perdi aqui porque as perguntas bem muito parecidas e com nuances muito micros, e aí fica difícil de capturar. Mas perdi. Eu já estou... Faça Heloísa, faça só o resumo da pergunta. O spoiler da pergunta, novamente, que aí ele ativa. Não, é que ele falou, não é isso? Não, é que Não, como... uma questão de como você lidar com uma ponderação ética dentro da IA. Sim, aí é que ela está. é vinculada a uma classe que... O único ponto é a mediação humana. A IA, enquanto ela não existe autônoma, até o mundo novo,
que dificilmente vai surgir, a mediação humana é que é a régua de valor. É para o bem e para o mal. Se é que existe uma separação tão grande entre duas forças. Então, a mediação de valor, a mediação humana é a régua de valor. Tanto para o input como para o output. Tanto para ingestar a máquina com a informação, como para tirar de lá. Ela não trabalha, ela organiza dados, ela reinterpreta dados, mas ela sempre trafega numa margem onde os valores você estabelece. Você que estabelece muito esse valor. Ela pode produzir aproximações? Pode, mas ela pode produzir. Ela não é libertária de si própria, ela é escrava também da mediação humana ainda, que surpreende e cada vez fica mais. Essa questão do aprendizado da máquina. Por exemplo, lá, no nosso sistema, cada vez mais a máquina aprende. Cada vez mais ela se torna mais próxima daquilo que a gente quer. Mas cada vez mais ela repete fórmulas gastas. É uma coisa permanente. É um mundo maravilhoso, mas um mundo extremamente pantanoso, cheio de armadilhas e cheio de dúvidas. E é por isso que é fascinante. É por isso que é fascinante. E por isso que precisa a mediação humana, é fundamental dentro disso. Sabe, posso só seguir, porque eu fiquei com uma dúvida, eu sou aluno aqui do programa, doutorando. Eu fiquei com uma dúvida nesse sentido assim, qual é o limite também? Porque se a gente se acostuma a usar só IA e ela forma padrões a partir dos nossos estímulos, como é que a gente vai conseguir pensar perspectivas novas de política também? Porque a gente acaba se acostumando, assim. Então, qual é o limite de utilizar os dados? Que é isso, não dá para jogar fora, não dá para jogar o bebê fora, né? Mas, assim, como também utilizar dela sempre, reunir dados, mas também deixar com que ela pense um projeto político por nós, sendo que não tem como. E acho que uma diferença muito grande é na interpretação e na formulação de novos projetos. A IA não faz isso, né? Aí está tornando os pontos hegelianos. Ele quer saber a IA e as alternativas, entendeu? Aí, se essa mediação humana, ela vai ficar produzindo padrões, vai ficar reproduzindo coisas. Se bem que de vez em quando ela mesma nos surpreende com alguma coisa. Mas não sempre imitando e limitando o que você está pedindo para ela. Se bem que é uma fase que a gente está vivendo ainda a primeira etapa dela. Quando a famosa capaz é geral, se vier geral, aí sim, aí já é que liga uma discussão técnica da impossibilidade quase de que venha. Mas a gente já viu discussões técnicas da impossibilidade da IA. E ela surge e cada vez. Mas não tem realmente. Humildemente digo que não tem resposta. A maioria das questões. O que é autoalimentação? Podemos abrir o último para encerrar, o último bloco? Pensei que fosse o último. Então, eu sou o Wagner Bezerra, eu sou da comunicação aqui, fiz mestrado aqui na UF, mas eu vim aqui hoje com as piores intenções, porque eu sou publicitário e faltava no meu currículo uma campanha com o João, eu vim aqui fazer a corte. Mas, aproveitando a palestra maravilhosa que ele fez, eu queria fazer uma pergunta bem pragmática em relação a esse ano eleitoral. Você disse e demonstrou que o mercado da comunicação política ele está em processo de desregulação, ele está completamente atípico. Se a gente observar as últimas eleições, ele está em evolução e perdendo alguns dos parâmetros que eles organizavam o mercado. O impacto da IA esse ano, a gente tem uma expectativa grande que ele vai se dar lá na ponta, na distribuição de fake news, de deepfakes, etc., mas ele também vai se dar na gestão da comunicação durante o processo eleitoral. Eu ouvi você dizendo que você própria, sua agência, está montando uma estrutura com IA de inteligência, e eu ouvi a mesma coisa de outros, pontualmente de outros marqueteiros, que também estão com suas agências elaborando processos e mecanismos baseados na IA. A minha pergunta é se dá tempo para esse ano desses processos interferirem e se você enxerga outros campos de interferência da IA
ainda no processo eleitoral de 2026. Sim, vai ser um grande laboratório de práticas já aplicadas, né, tanto na criação como no diagnóstico, como principalmente na distribuição de conteúdo. Uma parte perigosíssima, no melhor sentido, quando eu falo sentido, perigo é da aventura, é da capacidade de fazer, vai ser a distribuição segmentada. Porque a cada dia, você sabe disso, tanto quanto eu, a comunicação política em campanha, a comunicação eleitoral, trabalha por segmentos micro segmentos e micro vulnerabilidades. Então você trabalha naquela, é como um laser aplicando conteúdos ali, etc. Ela é mestra nisso. É uma máquina fabulosa para planejar a mídia, para distribuir o conteúdo. Se bem que pode travar isso nessa outra ponta, a Meta, por exemplo, ela pode criar regulamentações muito pesadas sobre o que é a regulamentação. Não, ela pode tomar atitudes muito pesadas e de barrar a distribuição. E aí sim vai se partir, não agora, se as grandes plataformas, a Meta é um exemplo disso, ela começa a aplicar coisas de controle muito forte, como ou para ser boazinha perante a lei, ou para ser lucrativo para ela, ela abre flanco de uma disputa de mercado muito forte de plataformas que venham substituir e concorrer profundamente com ela. Mas que nessa eleição já vai ter de uma forma forte, e o exemplo é surpreendente para ele. Uma peça, coração de uma campanha, importante para a emoção, digo, a capacidade que assume, por exemplo, tem que fazer um jingle, a rapidez, em 1 minuto, fazer um jingle, e um jingle cada vez mais com qualidade que ela faz, é incrível. Então, já, a maioria, eu tenho grandes colegas e parceiros de jingle, assim, pessoas que estão realmente vivendo uma dificuldade no mercado muito grande, que a máquina faz. Agora, o que está acontecendo? Eles estão aprendendo a trabalhar com ela. Quando você tem um músico sentado na mesa para guardar sono, é completamente diferente quando você tem um amador para trabalhar com o jingle do músico sai com muito mais qualidade, mas é indiscutível. Porque ele pode, tanto ele pode fazer um prompt dizendo qual o tom que quer, qual os beats que aquela computer, e fazer isso. E depois, quando recebe dessa própria plataforma, já permite a remixagem. Tem uma mesinha mesmo que ela você pode tirar um instrumento, colocar outro, etc. Quando é um músico, um cara operador trabalhando com isso, potencializa demais o trabalho. E quando é um amador, engana a si próprio, engana muitas vezes o cliente. Que pensa fazer uma música linda, etc. O cliente recebe aquilo. A maioria dos clientes perdoe, mas é verdade, não sabe muito o que é bom, o que é ruim. É verdade, infelizmente é verdade. Então isso acontece, mas que já vai ter aplicações, vai. No campo de pesquisas, as pesquisas hoje, qualitativas, hoje, 95% são feitas online e depois são trabalhadas por IA. Tem o mediador humano, mas aquilo que era a grande dificuldade de formar um grupo de qualitativo, que era o recrutamento, hoje o recrutamento ainda é mediado, mas já vai. Depois, nós tínhamos, por exemplo, as primeiras empresas que começou a usar, foi a nossa, de distribuir 14 grupos simultâneos no Brasil inteiro para acompanhar os programas de TV. Todos como moderador local, no local, moderador, com recrutador. Faz isso tudo online. Vai recrutar as pessoas vão para uma sala, alguns já nem usam mais sala. Então as pesquisas já estão completamente feitas. A análise de diagnóstico já faz. Então tem muita coisa já. E tem muita gente fazendo. Não tem uma coisa que sem querer dourar a pílula do nosso projeto, que o nosso projeto é mais usado porque são 5 centrais operando, que já estão quase todas de pé. Então, tem a central de diagnóstico, tem a central de inteligência digital, que passei foi a dashboard deles. Tem a de audiovisual, criação, etc., que é de pesquisa. Então, são 5. Então, é diferente. Mas é um modelo complicadíssimo para implantar, mas é fascinante. É um legado interessante. Maravilha. Rafael.
Prazer poder ouvir você, mas sabe que eu vou transformando numa pergunta? É só um comentário meio besta. Você falou para a gente olhar na inteligência artificial a pergunta que você propôs, né? Elabore um sistema de regulação de si mesmo. Sim. Aí eu joguei. E aí, Greg? Não vou ler tudo, porque o negócio é enorme. Não, mas seleciona os pontos para todo mundo. Não, então, eu achei curioso duas coisas. Primeiro, reforço o que você falou sobre a tendência à repetição, né? Já está. Porque aqui mesmo ele admite que o sistema tem que ser baseado em modelos como, por exemplo, da União Europeia e tal, né? Mas eu achei muito curioso que ele escalona. Ele pediu também assim, você quer que eu prepare um projeto de lei na forma brasileira? Eu falei, prepara. Aí ele preparou. Aí ele escalona, assim, não menos, 1.000 segundos. Ele escalonou em termos de maior ou menor risco algumas atividades que podem ou não ter um uso maior ou menor de IA. Então, por exemplo, ele citou aqui como sistemas de alto risco, né, que devem ser altamente regulados, é a IA aplicada à saúde, à segurança pública, à justiça, à educação. Eu sou professor de ensino médio, então tenho uma má notícia para o ChatGPT, a IA está substituindo todo mundo. E também para sistemas de crédito e finanças. Isso seria um altíssimo risco. Quase tudo, né? Quase tudo. Aí tem. Não, mas o que eu achei mais irônico e interessante é que é o seguinte: tem também os sistemas proibidos, que é onde você não pode usar IA de jeito nenhum, né? Segundo ela própria. Aí você tem 3 níveis, olha só. Engraçado que nos 3 ela já está sendo usada. Primeiro, sistemas de vigilância massiva indiscriminada. Porra, se você não usa o algoritmo, é uma grande pesca de dados global, é foda, né? E o reconhecimento facial, que todo mundo faz, é isso. Isso, aí isso vem o segundo ponto, porque a China vai se trabalhar já com isso abertamente. Segundo ponto, é proibido também sistemas de manipulação comportamental subliminar. Porra, se fosse assim, a publicidade tem que acabar, assim. Terceiro ponto, não pode ser usado para sistemas de pontuação social estatal. Pois é, curioso o ChatGPT falar mal da China, não é verdade? Que foi, né? Enfim, achei curioso isso. Ela é incrível, é terrível. João, primeiro parabenizar pela exposição, né? Sou um admirador do seu trabalho de longa data. Eu sou um egresso do programa de pavimentação. Já tive a oportunidade de trabalhar como estampante, coordenar, de ganhar, de perder. Também já fui candidato, eu tive toda essa vivência da política eleitoral, né? E assim, já fazendo gastando na fala do colega da eleição desse ano, permitindo me divergir um pouco, né? Eu vislumbro que talvez a IA ainda só o que você citou muito, ela vai diminuir o número de braços a serem feitos, ela vai fazer um trabalho de muitos. Mas, por exemplo, eu não vejo a IA produzindo uma campanha como a campanha que você produziu da Dilma. Então, o peso humano ainda vai fazer muita diferença nesse sentido, né? Então, eu vejo a IA ou qualquer um de nós com IA produzir esse tipo de campanha que vai. E vejo também que percebi também em relação às instituições, né, principalmente os partidos que ainda não acompanham, né, por mais que hoje a gente saiba quais as motivações dos eleitores querem, porque no final estamos falando de voto, né, então a IA pode falar tudo, mas se as motivações não forem atendidas, ela não vai ser convertida no voto na urna. Então, percebo que os partidos ainda estão muito engessados nesse sentido de não falar, talvez, aquilo que o eleitor quer, por mais que isso contraria algumas questões para dentro do partido. E aí, dentro desse cenário nacional do espectro, você vislumbra alguém que já está à frente disso, alguém que, assim, talvez você apostaria que seria uma grande novidade no cenário eleitoral, que vai despontar fora, vai pegar a IA e vai usar como uma Ferrari, vai decolar. Totalmente, eu quase totalmente. Não vai substituir nunca. A mediação humana é fundamental. Agora, ela pode descobrir. Vocês sabem as experiências que já existem em algum lugar no mundo de voltar para um modelo antiquíssimo, que até se usava de sorteio, em vez de eleição, ser sorteio. A IA daqui a pouco vai fazer um sorteio sensacional e ela eleger, sortear ou identificar pessoas sorteáveis que sejam com mais qualidade para exercer o poder do que alguém que vá concorrer a uma eleição de modos tradicionais. Isso não é piada, eu estou falando.
Eu acho que tem essa possibilidade de acontecer. Mas a riqueza da máquina, do cérebro, é irrefletável. Ele não tem. Mas quem ignorar, a máquina está dançada. Quem não aprender a conviver com ela e potencializar a sua própria inteligência, suas aptidões e reaprender cada dia, porque ela reensina cada dia. Agora, tem dias que a produção é tão vasta esse ambiente que você se perde. Ou seja, você se sente, eu me sinto afogando daí dentro, sinceramente. Mas não deixo de insistir e tentar aprender um pouquinho mais e saber que estamos também ensinando para ela. Esperando os sistemas mais fechados. Eu pensei que ter sistemas abertos. Quando você cria um sistema, não que ele seja plenamente vulnerável, mas que ele não passa muito o conhecimento. Tem forma que tem hackers que podem entrar, mas é muito difícil que ela jogue solta na rede. Esse medo que é real, quando você faz uma consulta no deixar de GPT, etc. Tal, que aquilo possa ser reutilizado, pode. Mas quando você cria os seus agentes, que você cria o seu chat particular e ele está controlado, é mais difícil acontecer totalmente. Agora, está invadindo, olha, você vê aquela coisa, a Gabriela está contando como melhorou, ele falando que a qualidade dos trabalhos acadêmicos dos alunos dele depois dela. É verdade, está usando isso. E como que não usar? Isso e rápido. E rápido, imagina. João, se você permitir, uma futura colega sua, jornalista lá. Boa noite, meu nome é Isabela, sou de jornalismo e eu atuo também na RNCD, na Rede Nacional de Combate à Desinformação, que o Marco também está aqui. E, inevitavelmente, a minha preocupação recai sobre isso, né? Sobre o manejo da desinformação nesse contexto eleitoral de 2026. E olhando para os últimos pleitos, né, a partir de 2018, 2022, que a gente já tinha o WhatsApp, já tinha essa disseminação, que desinformação a gente sabe que sempre existiu, mas a forma como ela circula é muito diferente. E a gente não tem regulação ainda no Brasil, regulação de mídia, de plataforma, e isso é uma coisa que a gente não vai conseguir resolver a tempo das eleições, infelizmente. Muito embora o TSE esteja acompanhando e buscando criar mecanismos de controle desse problema, que é um problema enorme que a gente tem, ele ainda é muito incipiente. Ele tenta apagar uns incêndios, mas infelizmente nem sempre é possível. A gente vê a desinformação sendo replicada de maneira muito planejada, às vésperas do pleito. O TSE tenta criar alguns mecanismos, mas muitas vezes essa desinformação ela já é disseminada antes que ela seja efetivamente combatida. E, ao mesmo tempo, a grande mídia já vem sinalizado que está disposta a embarcar em certas coisas, né? Tem mudado um certo posicionamento, até assim, para trazer exemplos práticos. Agora o Flávio Bolsonaro virou Flávio, né? E não mais Flávio Bolsonaro. Então isso já sinaliza que a mídia não está disposta de repente a embarcar mais uma vez como embarcou em 2018. Então eu me preocupo muito com essa questão desse manejo do discurso, né, retórico que as figuras da direita usam de maneira muito eficaz, né? A gente inclusive teve uma crise na comunicação do governo, aquele vídeo do Nicolas, né, que em relação à emenda lá do PIX, que aquilo gerou uma crise tão grande na comunicação do governo que mudou tudo, reestruturou e tudo mais. E a minha pergunta é saber assim, como a gente está se preparando para lidar com isso, com esse tipo de arma que a gente sabe que vai ser usada, que como foi usada em 18,
em 22, cada um com suas peculiaridades, né? Cada pleito teve sua peculiaridade. Mas eu queria saber como que a gente está se preparando agora para lidar com isso, sabendo que a gente está tentando criar ferramentas institucionais a partir do TSE, enfim, para manejar essa crise, mas se a gente, da perspectiva de quem está fazendo marketing político, como é o caso do João, que é uma referência nisso, como está se preparando para responder a isso sem depender de uma questão institucional para combater. Se a gente está preparado para responder isso e tentar gerenciar essas crises a tempo, né? Vou ser muito realista. Vai ser uma luta de enxugar-gelo, a luta contra a desinformação. Ela pode ser vencida por duas formas. Isso que você falou, eu acho a parte mais eficiente. Luta é guerrilha. Cada um tem que descobrir seus mecanismos. E quem trabalha na comunicação, que é vítima disso, e também pode ser agente nefasto disso também, tem que ter seu próprio sistema. Porque a forma de regular, eu já falei aqui, a fiscalização final e mais abrangente, a própria IA é quem é capaz de fazer. Você tem que recorrer à própria IA para saber e para responder também. A distribuição de conteúdos também, feito com auxílio da IA, conteúdo falso, a capacidade de disseminação é enorme. Então a gente vai cair num campo que não é utópico, mas qual o terreno mais favorável para ser feito? É um terreno de desesperança, de distopia. A gente tem que produzir novas distopias que fascinem as pessoas. As pessoas têm que estar atentas, elas têm que se autorregular. Se o trabalho, o Estado sempre vai correr atrás e perder essa luta. Então, mas, por exemplo, outro quem funciona, tira-teima, veja só, esse famoso tira-teima, fake, o fato é fake, de Globo News, por exemplo, tem fato fake. Globo News é 0,2 de audiência. Ela vai dizer que é fake, o fato é uma coisa que milhões de pessoas já absorveram. Então é uma luta inglória, é uma luta terrível. Agora, então temos que cada um criar seu próprio arsenal de defesa. Dentro da campanha, que é um ambiente um pouco controlado, porque você tem 4, 5 oponentes, um batendo no outro, etc. É mais fácil, mas mais fácil não só recorrer a mamãe e papai justiça eleitoral, mas você próprio entrar com um contra-argumento forte. Porque se depender do braço armado ou braço cívico do Estado, você dança sozinho. Claro que vai ter que, imagine, tirar um conteúdo, suspender uma página é uma coisa, mas o efeito que ela já produziu é outro, ninguém apaga. Só apaga com nova informação, só apaga com nova poética, com nova utopia, com novo conteúdo. É uma ampliação da luta que acontece hoje com o efeito tradicional, é a mesma coisa. Só que aplicado a uma tecnologia extremamente intensa e extremamente revolucionária, cultural. Usei a palavra. Então, antes de encerrar, eu queria agradecer, quero só dizer que essa palestra do João Salvo Magrol vai estar no canal do PCB no YouTube, que eu recomendo que quem não tiver ainda inscrito, que se inscreva no canal, que já temos lá 11 vídeos, todos desse mesmo nível, assim, da qualidade, nada de informação fácil, são palestras, exposições longas, esse debate também vai estar lá, então quem não tiver ainda inscrito, que se inscreva no canal. Bom, e portanto encerrar aqui agradecendo ao João, essa E a sua pergunta? Não, ele está meio cansado de fazer isso. A pergunta é a seguinte, eu vou só dizer que ele responde lá, mas ela é motivada por uma palestra que está no canal do YouTube, feita pelo professor Paulo Barroso, que é um brasileiro radicado nos Estados Unidos. Ele é doutor em ciência política e doutor em direito, e é professor e diretor da Faculdade de Direito de Boston. Ele fez uma palestra sensacional, na minha avaliação, sobre os Estados Unidos hoje, o fenômeno Trump, explicando o Trump. E a meu juízo, uma das melhores explicações até agora. Ele usou uma categoria dele para explicar, para resumir. Quer dizer, e eu vou ouvir depois o João falar sobre isso. A tese dele é de que o fenômeno Trump é um fenômeno resultado da sobrecarga cognitiva que o homem e a mulher média vem sofrendo no mundo hoje. Há uma avalanche de informações,
há uma avalanche de cobrança. Então, o homem simples, ele precisa saber da China, ele precisa saber disso, ele precisa saber daquilo outro e tal. Aí o Trump simplifica tudo. Tudo, claro. Numa frase só, entendeu? Então, a tese da sobrecarga cognitiva. Aí ele explicou como é que se dá nos Estados Unidos, sociologicamente falando, entendeu? Então ele falou, é um pai de família que no jantar, à noite, que era um jantar simples, falava, agora tem que falar de gênero, ele tem que falar de racismo, ele tem que falar daquilo outro, o filho cobra ele, reprime ele e tal, é uma desgraça, é um inferno, entendeu? É um inferno. E aí vem o cara e diz o seguinte, eu vou resolver esse inferno com uma coisa muito simples aqui. Eu até brinquei nessa palestra, dizendo que no grupo da minha família, da família, uma tia minha falou sobre a China, sobre o negócio hilário, loucura total, entendeu? Ela ouviu isso, alguém falando, então, mas, quer dizer, mas ela se sente ali. Em condições. E aí veio liberdade de pensamento é democracia. Não, informação boa. E pedindo a minha certificação, entendeu? Como cientista político. Não é isso, Carlinhos e tal, não sei o que. Pô, eu tenho que falar. Ela é a grande influência. Pois é. Enfim, mas esse fenômeno, entendeu? Mas aí o João vai ter mais vezes aqui na UF, vai ter oportunidade de falar sobre isso. Então, queria